Nesse clima de São João, vamos para mais uma aula, galera? Tô morrendo de saudade de vocês. Hoje é São João, vamos se animar um pouquinho, né? Afinal de contas, não é porque a gente tá em casa que a gente vai deixar se abater, não. Vamos na Rádio Bruna aí com chão de avião para relembrar o ano passado, né? Esse ano teve muitos lançamentos musicais, então preferi ficar no antigo, né? Que a moda antiga é mais gostosa. Então, se animar, vamos ter uma aula bacana, tá certo? Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, para nos divertir, ter uma aula, aprender e fazer tudo da maneira correta, pessoal. Então aí, ó, chão de avião, só para a gente começar naquele clima gostoso, aproveitar as temperaturas chuvosas, aproveitar o dia chuvoso e vamos meter o aço para estudar, beleza? Então, ó, vamos aí no refrão. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Você é especial, nossa virou carnaval. Você é nota 10, não tem igual. Se quer me derrubar. Só pra gente descontrair um pouco, né? Afinal de contas, só seriedade é complicado, né? Só pra gente dar aquela velha descontraída, pra gente tirar aquele formato mais chato da nossa aula, porque de chata a nossa aula já foi, né? Nunca foi, na verdade, né? Eu sei, eu sou incrível. Mas e aí, vocês estão bem? Espero que vocês todos estejam bem, estejam se cuidando. Faz tempo que nós nos vimos. Então, achei melhor a gente ter essa primeira impressão, né? Essa primeira conversa, que é de fato muito importante, né? Para que vocês se sintam abraçados. Vocês que serão futuros universitários, vocês que eu confio tanto, confio no trabalho de vocês. É uma turma boa, uma turma show de bola e que vai arrebentar no Enem, tá certo? Então, fica aí algumas dicas, inclusive muito importantes para o Enem de vocês, tá certo? Que é justamente o nosso conteúdo de agora. Vocês que gostam tanto da questão da geopolítica e se interagem tanto nas nossas aulas de uma forma geopolítica, que eu, no caso, a partir do módulo G5, eu peguei esse conteúdo do módulo G5 para vocês que querem acompanhar pelo módulo também, no módulo de vocês vai ter essas informações, que é justamente a evolução da espaço urbano e industrial mundial. Na verdade, é um conteúdo mais revisional, afinal de contas, a gente já trabalhou muito a questão urbana, a questão também da globalização, e estudamos os espaços urbanos. A gente vai fazer um pouquinho diferente, porque a gente vai estudar os espaços urbanos mundiais na perspectiva, por exemplo, dos países que evoluíram primeiro esse espaço urbano, ou seja, que formaram áreas conurbadas, junção de metrópoles, megalópolis, e os motivos que levaram a essas sociedades a se desenvolver tanto, né? A gente pega aquele contexto que estudamos nas aulas anteriores de globalização, de fenômenos mundiais, das revoluções industriais e vamos partir por essa perspectiva, beleza? Então, fica ligado, então, módulo na mão, esse esqueminha aí eu vou mandar para vocês também no grupo, para todo mundo copiar, tá certo? Vai haver atividade, então, vamos começar a nossa aula com chave de ouro, tá certo? Então, ó, coloquei para vocês aqui no esqueminha a evolução do espaço urbano e industrial mundial. Nós já estudamos os processos evolutivos dessa questão da industrialização, principalmente a primeira e a segunda revoluções industriais, né? O que antecederam essas revoluções industriais? As revoluções industriais, elas foram necessárias principalmente por quê? Porque através delas é que nós passamos por um processo evolutivo da sociedade também. Afinal de contas, tiveram a questão do acúmulo de capitais em muitas sociedades, principalmente as economias europeias. Depois foi o quê? Se segregando essa questão da indústria europeia por outros países, até chegar, por exemplo, aos países asiáticos, como é o caso do Japão, que tem um processo de revolução tardia, mas apesar de ser tardia, na era Meiji, ela deu um boom, ela deu uma subida na questão, principalmente do processo de evolução espacial e urbano. Então, formaram-se megalópolis em curto espaço de tempo, bem como a questão do Brasil. O Brasil também teve o seu processo de revolução industrial tardia, mas de maneira rápida e pouco precisa, né? Sem como é que eu posso dizer? Sem a questão de planejamento urbano, propriamente dito. Coloquei para vocês a primeira e a segunda revoluções, só para a gente dar uma breve relembrada. Primeira Revolução Industrial, que aconteceu obviamente na Inglaterra, motivos esses que vocês já
estão cansados de saber. Afinal de contas, a gente já estudou primeira e segunda revoluções industriais no primeiro ano do ensino médio. Mas vamos dar uma relembrada, vamos dar aquela recapitulada na primeira revolução industrial. Na Inglaterra, surgiu a primeira revolução industrial no século XVIII. Os motivos da primeira revolução são justamente o acúmulo de capital que a Inglaterra teve devido a quê? As grandes navegações, as colonizações, o tráfico negreiro. Então, todo esse processo de evolução do parque industrial europeu veio a partir da primeira revolução, que fez com que Londres fosse a primeira cidade mundial que possui o quê? Um número exacerbado de urbanização, porque a urbanização está totalmente entrelaçada com a industrialização. Ou seja, você cria um parque industrial, automaticamente as pessoas elas vão o quê? Se segregando nas zonas rurais e vindo para o quê? Para as zonas urbanas. Coloquei aqui alguns motivos, ó. Disponibilidade de capitais, ou seja, a disponibilidade de capitais por quê? Fizeram as colônias, nas colônias acumularam capital, então eu vou investir em quê? Investir em indústrias. Afinal de contas, se a sociedade está aumentando, se a população está aumentando, a demanda da produtividade também vai aumentar, a clientela vai aumentar. Então, consequentemente, aconteceu isso inicialmente no continente europeu. Monopólios e tráfico negreiro, outro motivo que levou, por exemplo, às consequências dessas revoluções industriais, e coloquei para vocês também o progressivo também jazidas de minério, principalmente o primeiro recurso mineral utilizado na indústria. Existia no continente europeu uma riqueza em jazidas de carvão mineral, que a gente estudou tanto na questão também, já relembrando aqueles recursos naturais que a gente estudou ano passado, que a gente fez um trabalho bacana. Então, as jazidas de minérios também foram importantes nesse contexto da Revolução Industrial, tanto na primeira como na segunda Revolução Industrial. Siderúrgicas e metalúrgicas foram surgindo, obviamente, se você obtém o mineral do carvão mineral, obviamente você vai ter que fundir você vai ter que transformar essa matéria-prima do ferro, do minério de ferro, do aço, nas usinas siderúrgicas e metalúrgicas. Afinal de contas, nós vamos ter um processo evolutivo da Inglaterra, principalmente voltado às indústrias têxteis. E as indústrias têxteis necessitavam também da questão do carvão mineral, como a gente já estudou anteriormente. Coloquei aqui para vocês também o surgimento do Fordismo, que é o sistema de produção da segunda Revolução Industrial, e o Taylorismo, que foram imprescindíveis principalmente não só para as indústrias na Inglaterra, na primeira revolução, mas na segunda revolução industrial, elas foram divisores de água, principalmente no que diz respeito aos parques industriais, de uma maneira geral, que se sucederam no continente europeu. No século XVIII só existia a Inglaterra. Já no século XIX, essa descentralização da industrialização ela começou a ocorrer em outros países da Europa. A exemplo, da França, a exemplo da Alemanha, que também começaram a desenvolver bastante o mercado consumidor. Também por quê? Porque tiraram grande parte das riquezas minerais também das colônias e começaram a investir pesado no âmbito da industrialização. Então, não só a Inglaterra foi palco de uma revolução industrial, mas como no século XIX, um século depois, outros países europeus eles começaram a crescer seu processo de industrialização e provavelmente não, né? E com certeza seu processo de industrialização. Tá certo? Então, eu coloquei aqui para vocês, inclusive no módulo de vocês, tem algumas informações para quem ficar com dúvida sobre as revoluções industriais. Tem aí no século XIX, como eu falei para vocês, a expansão industrial e também começou a surgir outra coisa, começou a surgir a rivalidade entre essas potências por mercado consumidores. Se você tem várias regiões industriais na Europa, consequentemente você vai ter o quê? Uma rivalidade para quem produz mais. Até os dias atuais a gente já estudou tanto essa rivalidade que existe na industrialização da China, na industrialização dos Estados Unidos e de outras localidades. Essa descentralização que se tornou. Então, na Europa começou também essa questão da descentralização. Então, várias economias começaram a ser efetivadas no âmbito da industrialização. Então, começaram a ter a competitividade por industrialização. E o que ocasionou, historicamente, as formações
das primeiras guerras mundiais e da Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, né, que a gente também já estudou, principalmente, o principal motivo foi justamente essa busca por mercados consumidores, territórios, jazidas de minérios, jazidas de carvão mineral. Afinal de contas, o continente europeu é minúsculo, é o segundo menor continente do mundo. Mas, de tanto utilizar seus recursos naturais, o que aconteceu? Esse recurso ficou escasso. Então, cada dia mais há uma interdependência das economias do âmbito desenvolvido, ou seja, do mundo desenvolvido, principalmente do Parque Econômico Europeu, em relação às potências, aliás, aos países subdesenvolvidos, como a gente já comentou na questão da globalização, que apesar dessa evolução tecnológica que aconteceu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, há uma dependência, principalmente de recursos minerais, dos países subdesenvolvidos. E também essa dependência tecnológica dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos. Então, continuando aqui nossa aula, nós vamos ter também a fábrica global. Tem alguns tópicos aí que eu não coloquei para vocês, que tem aí na página 81, que é justamente a distribuição espacial da indústria durante o Fordismo. A busca por matéria-prima incessante, principalmente a disputa por potências europeias por áreas de influências, principalmente no mundo subdesenvolvido. Não quer dizer que até o século XIX existia, por exemplo, colonização? Sim, existia principalmente no continente africano. Até o século XX ainda existia países que eram colônia de algumas nações ou potências europeias. A questão de evolução dos transportes, a questão da produção de energia, como tem nos tópicos aí da página 81, aqui no cantinho, e também a busca por mercados consumidores. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, aí inclusive a Alemanha, que sempre teve aquela questão do olho grande, começou o quê? A também criar os seus laços, a evoluir o seu parque industrial, como a gente vai ter aqui no Vale do Ruhr, que é o principal centro industrial da Alemanha. Então, a Alemanha começou o quê? A buscar territórios onde existissem recursos minerais dentro do continente europeu, para não precisar descentralizar a industrialização da Europa e depender apenas das colônias. Começou, por exemplo, a disputar territórios com a França, como foi o caso do território da Alsácia-Lorena, que era rico em carvão mineral, e começou a disputar territórios que eram ricos em minérios. Então foi um dos principais motivos de potências imperialistas disputando na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial não foi diferente. As potências imperialistas elas ainda continuavam disputando seu espaço, porque espaço era ouro no tempo, né? Disputar territórios vizinhos, anexar territórios, porque no caso, como a Europa é um continente muito pequeno, então você evoluiu a sua questão espacial, quer dizer que você estava necessitando justamente de mercado consumidor. Então, você anexava o território justamente para englobar os mercados consumidores. Então, os motivos das duas guerras mundiais foi também a disputa por mercados consumidores dos países, das potências europeias, né? Aí nós vamos ter, na Segunda Guerra Mundial, teve algumas facetas que sofreram um processo evolutivo na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós observamos que várias potências começaram a surgir, como potências, além de econômicas, começaram a investir em arsenais bélicos, potências militares, como é o exemplo da Alemanha, que indiscutivelmente era uma potência militar, a Inglaterra, a França e também o Japão. O Japão ele começou mesmo que tardiamente, o seu processo de revolução industrial, mas a primeira coisa que aconteceu, que a gente vai estudar no imperialismo da era Meiji, que foi do processo de evolução do parque industrial japonês, nós vamos ver que ele primeiro investiu pesado em armamentos e também na indústria bélica, indústria de armamentos, de insumos de guerra, porque isso queria dizer que você estava evoluindo, além na questão da guerra, você estava também produzindo artefatos que poderiam passar por um processo de evolução e chegar até nossas casas, como é o caso da tecnologia. Se eu estou falando com vocês nessa tecnologia toda, eu estou envolvendo também
insumos criados durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas no que diz respeito à tecnologia. É indiscutível a tecnologia que foi criada na Segunda Guerra Mundial e chegou às nossas casas. Por exemplo, que eu coloquei para vocês, características que sofreram essa evolução, no caso, foi a chamada indústria da informatização, a indústria de pesquisas, evoluíram também a questão das pesquisas. Não só dentro das universidades, como até na questão militar, no âmbito militar, as pesquisas eram de suma importância para a economia. Até hoje, né? Países que investem em pesquisa, como a gente debateu nas aulas anteriores, são países que têm o quê? Uma evolução no seu processo produtivo. Suportes técnicos informacionais, ou seja, criaram suportes técnicos informais e também terceirizações. É bem comum a gente observar a terceirização da economia, né? À medida que a gente vai sendo substituído por máquinas, nós vamos observar a terceirização. As empresas não só centralizadas em uma área só, mas começaram o quê? Principalmente depois dos anos 90, com a globalização, os anos 70, depois da Segunda Guerra Mundial, as empresas elas começaram a sofrer o seu processo de descentralização. Não só ter, por exemplo, nos espaços da Europa ou da América do Norte, como Canadá e Estados Unidos, mas começaram a investir pesado nas indústrias transnacionais. Por quê? Nas áreas, por exemplo, de países subdesenvolvidos, nós tínhamos o quê? Mão de obra e matéria-prima. Mão de obra muito barata, né? Porque aqui no mundo subdesenvolvido nós trabalhamos quase de graça. Isso era a faca e o queijo para o quê? Para as economias fortalecerem-se, principalmente as grandes indústrias, as indústrias de grande escalão. Então, a terceirização da economia, a descentralização do parque industrial fez com que as indústrias elas começassem a crescer ainda mais. E, obviamente, o imperialismo ele nunca cessou, né? Porque grande parte dessas marcas que nós temos, a gente já debateu sobre as empresas transnacionais, grandes marcas que nós temos no mundo desenvolvido, depois dos anos 90 nós somos capazes de observar essa evolução no mundo subdesenvolvido também. Apesar que grande parte da população não possa consumir esse produto, mas as indústrias elas existem. Qual é a intenção, por exemplo, de uma indústria como a Adidas colocar uma filial no Camboja? Obviamente, utilização da matéria-prima e da mão de obra barata, já que nós sabemos que os países europeus não são tão ricos mais. Por quê? Porque já consumiram bastante seus recursos minerais desde a primeira Revolução Industrial. E precisa também, nem precisa ter, afinal de contas, tendo no mundo pobre, para que ter no mundo rico, né, esses recursos minerais? A gente já vê de graça demais essa questão do recurso mineral. É o caso também do Brasil. O Brasil tem um dos maiores PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto do Brasil, a soma das riquezas é intensa. Mas por quê? Porque o Brasil vende muito minério de forma bruta. E esse minério de forma bruta é transformado nas indústrias, principalmente dos países desenvolvidos, de uma maneira geral. Coloquei aqui para vocês também a evolução tecnológica que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A questão não é mais novidade para vocês, que a gente já debateu muito, que na Segunda Guerra Mundial a evolução das indústrias ela foi efetivada. Tudo que era, por exemplo, arsenal de guerra, ele se tornou o quê? Muito acessível para a gente. As tecnologias elas foram atribuídas ao nosso mundo, a questão dos microcomputadores, da questão dos satélites que a gente estudou na globalização. E tudo isso foi sofrendo o quê? O processo de evolução tecnológica. Novos mercados consumidores, principalmente os países subdesenvolvidos, que depois da Guerra Fria começaram a consumir cada dia mais, com a ilusão que enriqueceu, que da nova classe média e tudo mais, começou a ter novos mercados. Descentralizando a economia dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos, nós vamos ter o quê? Mais interação com mercados consumidores. A microeletrônica, ou seja, a microeletrônica atribuída à química fina, por exemplo, a indústrias siderúrgicas e metalúrgicas no processo evolutivo. A biotecnologia, nós vimos que o exército alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, teve o quê? Teve uma grande
parcela, é uma significativa parcela de culpa e comprometimento, principalmente na indústria farmacológica, a biotecnologia, a fertilização in vitro, tudo que diz respeito à indústria farmacêutica, que é extremamente rentável e também, no caso, depende dos recursos minerais também dos países subdesenvolvidos, nós vamos ter também no processo evolutivo da Segunda Guerra Mundial. E também no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, que na Segunda Guerra Mundial a produção era mais para a questão bélica, a produção mais interna. Depois da Segunda Guerra Mundial, já durante a Guerra Fria, com essa questão do Plano Marshall, de investimentos pesados dos Estados Unidos dentro dos países europeus para reconstruir, começou a criar também a questão da biotecnologia. A Alemanha, a França, a Espanha, são países que investiram pesados no ramo da biotecnologia e da química fina. A química que é muito importante no que diz respeito à formação, a formação de uma indústria farmacêutica e cada dia mais os países subdesenvolvidos dependentes dessa tecnologia criadas nas indústrias farmacêuticas relacionadas aos países desenvolvidos. Beleza? Aí eu coloquei aqui para vocês que os mercados, olha aí, criando suportes técnicos informacionais, né? Então, criando suportes técnicos informacionais. Porque a gente estudou, quando a gente analisou Milton Santos, nós vimos que depois da Segunda Guerra Mundial, já no início da Guerra Fria, e passando também pela Guerra Fria, o meio técnico, científico e informacional foi o quê? O precursor do desenvolvimento econômico e urbano. Na sociedade ela só teve o processo de evolução urbana porque teve o processo de evolução tecnológica nas indústrias, atraindo cada dia mais um contingente populacional para a concentração nas áreas urbanas. É o caso do Brasil. O Brasil, nos anos 90, principalmente com o inserimento mais de empresas transnacionais, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil hoje em dia se enquadra um dos países mais urbanizados do mundo. Então, a tecnologia atrelada também ao capital internacional das empresas transnacionais fazem com que as nações subdesenvolvidas comecem a se concentrar também nas áreas, nas regiões territoriais das áreas urbanas. Caso da China. A China, ela só veio ter uma parcela significativa de população mais urbana do que rural no ano de 2017. Mas, professora, eu pensei que o processo evolutivo da China tivesse sido tão rápido e que grande parte da população chinesa residia em áreas urbanas. Muito pelo contrário, é uma questão mais atual que a população chinesa se concentra mais em áreas urbanas. Por exemplo, a Índia, acredito também, ainda tem um processo em andamento da população urbana, mas a Índia ainda é um país, a Índia ainda é uma nação que concentra mais sua população em áreas rurais. Continuando aqui, pessoal, nós vamos ter a desconcentração espacial das indústrias e o inserimento de empresas transnacionais. Aqui no Brasil, esse acordo com os Estados Unidos, ele foi importante desde a Primeira Guerra Mundial, porque o Brasil sempre foi fornecedor de insumos agrícolas, insumos de produtos não transformados. Só durante o governo de Getúlio Vargas e posteriormente também de Juscelino Kubitschek é que o Brasil começou a ter mais acordos com nações desenvolvidas, não só os Estados Unidos, mas também países que, no caso, eram imperialistas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, que fizeram com que a industrialização do Brasil, ela começasse a ser, de fato, dentro do território do Brasil. Porque o Brasil era rico em vários recursos naturais, mas a dependência tecnológica fazia com que o Brasil não produzisse nada internamente e dependesse totalmente das nações desenvolvidas para evoluir o seu produto transformado. A gente só exportava, como a gente já comentou em nossas aulas, a matéria-prima bruta. Colocando aqui para vocês também, ó, tem aí os conceitos aí da página 81 de vocês, ó, se vocês quiserem dar uma acompanhada também, ó. Tem aí, depois da Segunda Guerra Mundial, o ápice nos anos 70, que começou a Terceira Revolução Industrial. Aí, o que aconteceu na Terceira Revolução Industrial? A globalização, ela fica mais evidente.
A transformação ocorre também na questão do envio de satélites durante a Guerra Fria, o investimento aeroespacial também, que foi muito importante para a industrialização e para a economia mundial. Tudo isso aconteceu durante aquele fator que a gente falou de globalização, aquele conteúdo tão importante de globalização, que está totalmente associado com a questão da evolução do espaço urbano e industrial mundial. Aí nós vamos ter também aí na página 81, informatização em grande escala, que são, no caso, as características, e armazenamento e transmissões de informações. Antes, não se armazenava tantas informações, né? A gente não tinha um processo tão interessante de armazenamento de informações. Até, digamos que, houve a questão da criação dos microcomputadores que fizeram com que os armazenamentos de dados eles ficassem muito mais práticos. Mas a gente até hoje, a gente está sofrendo esse processo de evolução de armazenamento de dados. Até o 11 de setembro, por exemplo, houve uma dependência dessa questão de armazenamento de informações. Hoje em dia se guarda tudo na nuvem, né? A gente tem um processo evolutivo bastante interessante, que os Estados Unidos até nos tornou isso fácil para a gente, porque muitos arquivos de empresas transnacionais foram perdidos, porque grande parte das empresas transacionais estavam concentradas lá no World Trade Center. Então, até a evolução da nuvem, ela vem, por exemplo, por conta de atentado, de guerras. Então, tudo isso, a questão militar de um país vai dar o processo evolutivo e acarretar na indústria. O Brasil, por exemplo, apesar de o Getúlio Vargas ele gostar muito das ideias nazistas, no caso, mas ele teve que se abster desse ideal que ele deu do totalitarismo para se inserir nesse ramo industrial. Por exemplo, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, como a gente falou para você já anteriormente, o ano passado, que é a CSN, só veio no Brasil depois dos anos 30, porque um acordo econômico com os Estados Unidos. Os acordos econômicos com os Estados Unidos não são recentes, como eu já falei para vocês. Eles vêm do passado. E hoje em dia, nosso maior parceiro comercial é a China. Pelo contrário, todo mundo pensa, mas é a China, nosso maior parceiro comercial. E o que a China consome do Brasil? Que hoje em dia a gente não pode falar de processo de industrialização e não lembrar da China, né? A China consome muito produto bruto do Brasil, até porque os chineses são muito inteligentes, os chineses são muito espertos e desenrolados. Eles não, no caso, eles sempre fazem com que os países eles dependam da sua tecnologia, da sua matéria-prima criada dentro do país. Por isso que o PIB da China é exorbitante, a evolução do parque industrial chinesa é indiscutível, porque tudo se produz dentro do país, exceto a matéria-prima bruta, que eles, no caso, compram barato dos países desenvolvidos, como é o caso do Brasil. Até propriamente a carne de frango, a carne bovina, o minério de ferro, o aço, o alumínio transformado, eles compram no nosso território brasileiro. Isso é muito importante, esse acordo econômico. Afinal de contas, a gente não anda sozinho no que diz respeito à industrialização. Um país ele tem que ter interdependência, depender um do outro, apesar de ser importante a autossuficiência na produção industrial. Por isso que muitas nações ainda dependem economicamente e muito da população não compactua, não compartilha das riquezas do país. Por quê? Porque tem um processo de dependência tecnológica e também econômica dos países desenvolvidos, que nunca vai deixar de existir essa interdependência, né? Colocando aí para vocês, principalmente aí o espaço urbano e industrial europeu. Tem aí algumas informações, se vocês quiserem também, porque eu não me detive muito a falar do Just in Time, que é do sistema fordista, e também não falei muito da terceira revolução industrial, porque a gente vai deixar para essas revoluções industriais mais para o final do nosso conteúdo, tá certo? Então, aí no caso da página 82, tem falando do toyotismo, que é da terceira revolução industrial, o Just in Time, a produção, por exemplo,
industrial que atende à demanda do consumidor. Claro, como que tu vai comprar o quê? Você vai comprar um carro. O carro hoje em dia tem que atender à demanda que você precisa, é atender às necessidades do cliente. Anteriormente, na primeira e segunda revolução industrial, a gente viu que não era assim. No Fordismo, produzia-se em massa e a mão de obra era ainda desqualificada. Na terceira revolução industrial, nós vamos ter uma necessidade de mão de obra qualificada, porque o produto, o consumidor, ele está mais exigente. Vocês são consumidores exigentes, até porque nós temos uma evolução de muitas marcas. Então a gente ficou cada dia mais exigente. Nosso mercado consumidor, ele ficou cada vez mais exigente. Então, na outra página, na página 82, pessoal, vocês vão ter um quadrinho aí, ó, do processo industrial, no caso do Fordismo, do pós-Fordismo, que vocês podem também dar uma acompanhada aí na página 82, que o Fordismo, produção em linha de montagem em série, tarefas repetitivas, como a gente até assistiu o filme de Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos. O sistema fordista era uma produção massificada que não buscava, por exemplo, um processo de evolução na fábrica. E já o pós-fordismo, o toyotismo, ele é uma linha de produção mais regulada, ela é mais mecanizada e utiliza o emprego principalmente da robótica. No espaço industrial, nós vamos ter grandes fábricas, almoxarifados, gigantescos, exigindo processos de controle complexos. Já no caso do pós-toyotismo, que vocês vão ter aí nesse quadrinho roxo, desconcentração espacial, entregas diárias de peças, controle simplificado, maior dinamismo. E o trabalhador que era no Fordismo, que a gente observava que ele era mecânico, né? Ele só estabelecia uma função dentro da fábrica. Hoje você tem que ser multiuso, meu amiguinho. Você não pode deixar de atender a demanda do quê? Do patrão. Você tem que ser um funcionário multiuso. Você tem, por exemplo, participar do processo de produção e participar automaticamente também da evolução da sua empresa. Isso é um sistema toyotista. Você ser um empregado toyotista é você ter o 1001 utilidades, você ser o bombril, você ser 1001 utilidades. Porque na atual conjuntura de mundo, nós não podemos ficar só satisfeitos apenas em uma coisa, mas temos que ter a especialização cada dia mais do trabalhador. Por isso que vocês buscam tanto universidades. E a universidade hoje em dia, sinceramente, não é tanta coisa assim. A universidade é um processo de formação. Só que o mercado de trabalho está tão amplo, aliás, está tão restrito, na verdade, que está tão restrito que a especialização trabalhista é o que vai ser o divisor de águas, vai ser fundamental. O que você tem no seu currículo? Isso foi o sistema toyotista que criou. O que você tem no seu currículo? Você vai produzir o que se você entrar na minha empresa? Se eu for fazer uma entrevista de emprego com vocês, o que vocês têm de diferenciar um do outro? Então, isso é o que marca essa evolução no sistema produtivo. Que a empresa, por conta da robótica, cada dia mais a substituição do ser humano por máquinas, nós passamos por um processo no caso de desemprego, o que acarreta justamente na qualificação profissional. Muita gente enfrenta desemprego no Brasil por conta da falta de qualificação profissional também, viu? Tem empresas, às vezes tem emprego e falta qualificação daquele trabalhador para trabalhar naquele emprego. Porque a indústria, ela requer o quê? Um trabalhador especializado. Por isso que a questão, por exemplo, de mão de obra imigrante, quando chega nos países desenvolvidos. Como é distribuída a mão de obra imigrante nos países desenvolvidos? Você observa que a mão de obra imigrante, ela serve mais como uma subprofissão, né? Porque, no caso, como o imigrante geralmente não vai de maneira especializada por falta de oportunidade nos seus países, ele fica o quê? Varrer chão, não desmerecendo essa profissão, obviamente. Mas, no caso, as subprofissões e as qualificações profissionais ficam mais para quem? Para quem é do país. Isso é bem comum no continente europeu e também o que acarreta a questão da xenofobia. Tá certo? E, voltando aqui, vamos agora estudar um pouquinho do espaço industrial europeu.
Coloquei para vocês os principais tópicos aí, que vocês vão poder também acompanhar na página 82. Quando é que é essa concentração industrial no continente europeu? Primeiro é importante salientar que a concentração industrial tem os seus motivos. No Brasil nem tanto, né? O Brasil teve aquela concentração industrial na região sudeste justamente porque pela evolução da cafeicultura, uma atividade portuária do Porto de Santos, no caso do Rio de Janeiro também a evolução do porto, das navegações para escoar a produção para o mundo inteiro, e não foi diferente no continente europeu. Para evoluir seu espaço industrial, eles tiveram que analisar também os territórios que estavam implantando as indústrias. Não é em qualquer território que você poderia implantar a indústria, até porque não ficaria lucrativo. E foi o caso europeu. Aí nós vamos ter a concentração das indústrias no polo europeu. E na página 82 tem aí, ó. Mais de 200 anos após a primeira revolução industrial, a Europa apresenta unidades fabris dispersas por praticamente todo o seu território. Vamos conhecer algumas das mais importantes e tradicionais regiões industriais, levando em consideração os fatores locacionais da primeira e da segunda revolução industrial que citamos anteriormente. Ou seja, os fatores também de concentração industrial foram analisados bem anteriormente, não é uma questão só atual, mas durante a primeira e a segunda revolução industrial, as unidades fabris da Europa elas já foram articuladas, locais, por exemplo, onde tivesse acessibilidade e, obviamente, mercados consumidores. Aí nós vamos ter a região do oeste da Alemanha, o Vale do Ruhr, que foi uma das primeiras evoluções industriais da segunda revolução. O Parque Industrial Alemão, que até hoje fica no Vale do Ruhr. O que é o Ruhr? O Ruhr é um rio, o rio Ruhr na Alemanha, que começa na Alemanha. O que tinha de diferencial nesse Vale do Ruhr? Além da questão da navegabilidade, ele tinha também acesso às reservas de carvão mineral e também, se tinha as reservas de carvão mineral, o que eu vou implantar próximos às áreas de reservas de carvão mineral? Eu só tenho o quê? O fundimento do ferro, do aço e a transformação das autopeças. Se existem também as indústrias siderúrgicas. As indústrias siderúrgicas elas começam a se concentrar justamente em áreas próximas às reservas de carvão mineral. Aí nós vamos ter na página 85 também, outro fator também é justamente a chegada de mercadorias pelo porto de Roterdã, na Holanda, que é o porto mais movimentado do mundo. Então, o Ruhr, ele dava acesso a justamente o porto da Holanda, que fazia com que essa produção escoasse com maior facilidade. Os europeus eles não iam fazer nada a troco de nada, né? Eles sempre observam o parque industrial como uma forma, por exemplo, também de estratégia. É importante para um país industrializado analisar a questão estrategista e análise espacial, uma análise geológica também do território para que aquele lugar ele comece a evoluir. Então, tem também um mapa aí na página 82, que vocês vão observar, que tem principais as jazidas de carvão, que tem tudo a ver, por exemplo, da primeira revolução industrial, para grande parte desses países ter uma concentração industrial em determinadas áreas. Na página 83, aí, ó, tem os vales do Rio Reno e do Ruhr, que vocês vão observar aí que cortam a Alemanha, aí vai, no caso, passa pela Suíça, pela Bélgica e vai até o porto de Roterdã, saindo principalmente também escoando a produção para aqui para o Reino Unido. Muito importante salientar essa região industrial, uma região industrial bastante evoluída. Nós vamos ter também o Vale do Pó. O Vale do Pó, que é também um rio, o Rio Pó, que é um rio da Europa. É importante também vocês também analisarem as questões dos rios. Os rios, a navegabilidade de uma localidade tem tudo a ver com a questão do parque industrial naquela área. Então, nós vamos ter o Vale do Pó, que aqui é no norte da Itália, e um dos motivos da sua concentração industrial também é a questão da navegação. Além da navegação, é conciliado também a questão do parque industrial evoluir por Milão, na Itália, Turim e Gênova, que dá, por exemplo, ligação ao mar Mediterrâneo. Nós sabemos que a importância do mar Mediterrâneo para escoar a produção, isso desde o quê?
das grandes navegações. O mar Mediterrâneo é utilizado para o quê? Tanto para rota comercial de Gênova, Veneza, Florença e Itália, mas atualmente também o mar Mediterrâneo é saída para grandes comportes de industrialização, de insumos industriais. Nós vamos ter aí a bacia parisiense, obviamente o nome já está falando, que ele é justamente corresponde a um sítio geográfico que se localiza em Paris. E a população tem, justamente, por que essa área parisiense é tão importante para a industrialização? Pela concentração populacional, ou seja, a mão de obra abundante nessa bacia parisiense. A localização também por conta do rio Sena, que é o rio mais importante da França. A navegabilidade, quase que não sai, a navegabilidade importante. Então, a bacia parisiense, importante por conta da abundância de mão de obra e também da navegabilidade. Nós vamos ter aí a bacia de Londres. A bacia de Londres, a questão tradicional influenciou, principalmente por conta da primeira Revolução Industrial. Há também a existência de jazidas de carvão mineral, que evoluíram principalmente a indústria têxtil na Inglaterra. E Londres, obviamente, foi a primeira cidade mais urbanizada e industrializada do mundo por conta da primeira Revolução Industrial ocorrida no século XVIII. Nós vamos ter também aí, e no caso a bacia de Londres, também é importante por conta do Vale do Rio Tâmisa. Rio Tâmisa, que é um ponto de acesso dentro do continente europeu. Nós vamos ter também a região de Moscou, que fica o Vale do Rio Volga, importante principalmente aí também o maior rio da Europa, o Rio Volga, um importante centro de industrialização que acontece, no caso, a região de Moscou, que favoreceu também a questão da União Soviética, no que diz respeito à evolução durante a Guerra Fria. A industrialização durante a Guerra Fria é indiscutível dentro da URSS. E até hoje, no caso, a região de Moscou é uma das mais desenvolvidas. Além disso, nós vamos ter importantes jazidas minerais por conta dos Montes Urais. O que são os Montes Urais? Montes Urais é a divisão geográfica entre, por exemplo, o bloco Eurásia. Eurásia é o grande bloco chamado Europa e Ásia. O que divide o território da Europa e da Ásia é justamente os Montes Urais, que é a fronteira da Rússia europeia com a Rússia siberiana, que é a Rússia que faz parte do continente asiático. E por que é importante? A gente sempre discutiu. Por que é tão importante para a Rússia ter tanto território, que é o território mais inabitável, a Rússia siberiana? E por que é tão importante a Rússia ter anexado aqueles territórios todos ao seu país? Simples, rico em recursos naturais abundantes, desde, por exemplo, diamante, a minério de ferro, a jazidas de carvão mineral, principalmente próximos aos Montes Urais, que é essa divisão geográfica entre a Rússia europeia e a Rússia siberiana, que é a que faz parte do continente asiático. O Benelux. Benelux, a gente estudou que o Benelux, a gente até viu um processo histórico da questão da União Europeia. Benelux é o bloco composto por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O NE vem de quem? De Netherlands, né? Que é Holanda em inglês, no caso. Então, o Benelux também é uma região industrializada dentro do continente europeu. É um bloco econômico atualmente? Não. Porque esses países fazem parte da União Europeia. Mas esses países eles já tiveram o seu processo de integração por conta do quê? Do carvão mineral, da integração econômica entre os países por conta da proximidade deles. Então, eles têm o seu parque industrial bem associado, principalmente também aliado ao Porto de Roterdã, que no caso que desemboca no Vale do Rio Reno, que é um rio importante para a navegação europeia. E nós vamos ter o quê? As indústrias petroquímicas e também transformações de carvão mineral aí. No caso, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. É por isso que, no caso, a sigla Benelux ainda, que nós vimos que é o que associou a União Europeia, no caso, nos anos 90, foi justamente esse processo evolutivo, que foi a primeira acordo econômico entre 3 países.
primeiro bloco econômico surgido foi esse Benelux, que foi Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Deu tão certo essa troca comercial do Benelux que acabou acarretando na formação da União Europeia, que é o bloco econômico atualmente mais fortalecido do mundo. Inclusive, vou dar uma aula interessante para vocês de blocos econômicos, principalmente para o Enem, porque exclusivamente esse ano nós tivemos o Brexit, né? Que é a saída da Inglaterra no dia 31 de janeiro desse ano, a saída efetiva da Inglaterra da União Europeia. Então, nossas próximas aulas vão ser sobre justamente, vou fazer um aulão específico sobre o Brexit, tá certo? Mais à frente, vou terminar o conteúdo de vocês, mais à frente eu vou fazer um aulão super massa só sobre a questão da União Europeia, blocos econômicos e o Brexit, que é a saída da Inglaterra do bloco econômico da União Europeia. Pela questão, a gente vai ver que tem muitas questões envolvidas pela saída, porque apesar de ser o bloco mais fortalecido, a Inglaterra ela já estava, no caso, saturada de tanta migração interna que estava acontecendo no seu território. E, obviamente, prejudicando a questão da empregabilidade e o inserimento de imigrantes no seu território. Que o inglês não gosta muito de imigrante, não, viu? Isso aí, a terra de Betinha não gosta muito de imigrante de jeito nenhum. Então, nossos próximos aulões temáticos, eu vou fazer alguns aulões temáticos com vocês, já vou avisando aqui mesmo na nossa aula, que eu vou também trabalhar os blocos econômicos e o Brexit. Quem quiser já ir pesquisando aí sobre o Brexit, é importante, possa ser que alguma questão de Enem venha ser relacionada com blocos econômicos e a saída da Inglaterra da União Europeia, certo? Países nórdicos, nós vamos ter, nos países nórdicos, tem a questão da riqueza do minério de ferro e o potencial hidráulico. Nos países nórdicos, quais são os países nórdicos? Ou seja, os países cortados pelos Alpes, né? Os países da região escandinava da Europa, como, por exemplo, a Suécia, a Noruega e a Finlândia. Então, são os países nórdicos, baseada em exploração rica em minério de ferro, potencial hidrográfico, as bacias hidrográficas dos Alpes, porque tem rios, principalmente rios de planalto, então o potencial hidrelétrico é bem forte nessa questão da região industrial dos países nórdicos. Aí nós vamos ter também outras regiões que tiveram expansão, tem no livro de vocês aí na página 83, tiveram também a questão de Donbass na Ucrânia, a Silésia, que é a Polônia, a Alsácia-Lorena na França, que enriquece também em região em minério de ferro, bauxita, indústrias metalúrgicas de uma maneira geral. Então, assim a gente conclui a parte do quê? Do parque industrial europeu, como é dividido. Então, a gente vai ter a divisão aí, só para a gente recapitular, do Vale do Ruhr, o Vale do Pó, Bacia Parisiense, Bacia de Londres, região de Moscou, o Benelux e os países nórdicos. Certo? Tudo ok? Agora nós vamos passar, aí também na página 83, para a questão dos Estados Unidos, o seu espaço urbano industrial. É importante a gente saber do Manufacturing Belt, que é justamente o cinturão das indústrias. Nós vamos ter a industrialização dos Estados Unidos, ela é de maneira muito bem pensada, ela é de maneira estratégica. Então, até porque a gente conhece o estrategismo dos Estados Unidos, a gente já debateu bastante em nossas aulas. E não foi diferente no que diz respeito à criação do seu parque industrial. Então, criando o parque industrial do Manufacturing Belt, o que eles observaram? O mercado consumidor, a região portuária, por exemplo, de Nova York, a busca, por exemplo, essa área do Manufacturing Belt ser rica em carvão mineral, por estar sendo influência do Montes Apalaches. Lembre-se, as maiores altitudes têm também, no caso essas montanhas de formações rochosas mais velhas, elas têm riquezas e recursos minerais. Então, o estudo geológico, a pesquisa, a análise territorial é muito importante para um país, principalmente para desenvolver essa seletividade do território onde construir os seus polos industriais. Aí nós vamos ter aí. Tem aí na página 83, para quem quiser acompanhar pelo livro também. Apesar de terem sido uma colônia inglesa, os Estados Unidos também participaram da chamada industrialização clássica. A colonização de enraizamento, povoamento da Nova Inglaterra permitiu o desenvolvimento de um precoce mercado consumidor, principalmente no que diz respeito à colônia lembra da colônia mista, né?
a colônia de exploração, que era no sul, e a colônia de povoamento, que era chamada na Nova Inglaterra, no norte. É um processo histórico que deu, por exemplo, a industrialização primeiro no norte do que no sul, que deu a questão que vocês acho que já estão na história da Guerra de Secessão, que foi o confronto entre o norte e o sul, a qual o norte anexou o sul e se tornou os Estados Unidos da América. Eu acho que vocês já ouviram falar desse processo histórico da formação territorial dos Estados Unidos. Tem a ver com o parque industrial? Tem. Grande parte da concentração industrial está no norte. Mas, obviamente, quando, no caso, houve a anexação do sul, eles começaram também a ter um processo evolutivo que é o chamado do Sun Belt, que é o cinturão do sol, anexando territórios que eram do México e fazendo parte, por exemplo, do território na íntegra dos Estados Unidos. Era uma forma de integrar, foi justamente essa questão da industrialização. A industrialização dos Estados Unidos foi tardia? Não. Ela foi clássica, ela foi do século XIX, juntamente com os países europeus. Por quê? Porque, no caso, como foi uma colonização mista, os Estados Unidos, no caso o norte, já tinham uma autossuficiência em relação à Inglaterra. Não precisava produzir mais insumos de produtos primários para a Inglaterra. Eles já começaram a passar o quê? A produzir internamente e consumir internamente. Então, eles depois que começaram a consumir internamente, eles começaram a partir para a busca de mercados consumidores. Daí foi uma jogada de mestre dos Estados Unidos, buscar por mercados consumidores, ainda fazer uma guerra para anexar a colônia do sul que pertencia à Inglaterra. Então, foi um processo histórico que tem a ver tudo com o processo da industrialização, da Revolução Industrial dos Estados Unidos. Até hoje, a região dos Grandes Lagos, que é inclusive a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, são as regiões dos Grandes Lagos, que é também uma grande concentração industrial canadense e é associada com os Estados Unidos. Se destacam por abrigar grande parte da indústria, conhecido como Manufacturing Belt, o cinturão das indústrias. Vamos conhecer alguns fatores da industrialização dessa região. Então aí, coloquei para vocês já, só para a gente precisar ler isso tudo aqui, ó. Mercados consumidores, a influência de Nova York, os Montes Apalaches, que eram ricos em minério de ferro, e a região dos Grandes Lagos, porque já fazia fronteira com o Canadá. Primeira associação econômica, primeira parceria econômica e de produção entre os países, no caso da América do Norte. Então, a região dos Grandes Lagos. A navegabilidade também foi levada em consideração, principalmente a navegabilidade através do Rio Hudson. Rio Hudson, que até hoje é importante centro de acesso no caso, a escoamento de produção industrial dos Estados Unidos para o resto do mundo, o Rio Hudson. Nós vamos ter a formação inicial também das megalópolis. Então, a gente já estudou ano passado que os Estados Unidos têm várias megalópolis, mas as principais, principalmente que estão nessas áreas do Manufacturing Belt, são a Boston, que é Boston e Washington, incluindo também Nova York, nessa megalópole Boston, e Chips, que é Chicago e Pittsburgh. Então, essas megalópolis, elas não só englobam esses dois grandes centros urbanos, mas outras cidades circunvizinhas que estão nessas regiões. Então, formando megalópolis, ou seja, cidades conurbadas que têm milhões de habitantes e que têm importância principalmente no âmbito industrial. O Brasil, a gente já até citou ano passado, o Brasil tem uma megalópole, que é no caso São Paulo, que é anexa São Paulo, que conurbou com o Rio de Janeiro, com um grande centro urbano. Mas os Estados Unidos possuem, no caso, um conjunto de megalópolis, que esse conjunto anexaram-se ao nome de Boston e Chips, que são as megalópolis estadunidenses. Outra região muito importante, que a gente já comentou bastante em nossas aulas, mas vale sempre salientar, é a importância do Silicon Valley, ou Vale do Silício. O Vale do Silício nós vamos ter localizado no Sun Belt, ou Cinturão do Sol. Nas aulas anteriores, nós vimos os cinturões agropecuários. Esses aqui são os cinturões industriais, o Sun Belt e o Manufacturing Belt, que são os cinturões das indústrias dos Estados Unidos. Então, nós vamos ter empresas do ramo tecnológico. Então, aqui concentrou, por exemplo, empresas do ramo siderúrgico, no Manufacturing Belt, que é o cinturão da manufatura, que é o cinturão industrial dos Estados Unidos, e no Silicon Valley, indústrias voltadas ao ramo da tecnologia, da química fina
E também, por exemplo, no caso, indústrias como a Apple, a Microsoft, a Intel, indústrias de alto escalão do padrão tecnológico estão concentradas aí no Sunbelt, ou no Silicon Valley, que engloba toda a costa oeste dos Estados Unidos. Cinturão do Sol. E não coloquei para vocês aqui, acho que já tem. Na página 84, tem aí, ó. Nos últimos anos, porém, com o advento do processo de globalização e a concorrência acirrada, tem levado muitas indústrias a sair dessa região, em locais que podem oferecer menores custos de produção. Ou seja, houve uma descentralização também do Manufacturing Belt. As indústrias que se localizavam lá começaram a passar também para o mundo subdesenvolvido. Afinal de contas, é importante a gente ter mão de obra barata para lucrar mais. É o que acontece com os Estados Unidos. Aí nós vamos ter... Por isso, a região também ganhou o nome de Rust Belt, Cinturão do Ferrugem, com alusão aos grandes galpões abandonados, frequentemente nas cidades de Boston, Detroit, Pittsburgh e Baltimore. Então, o que acontece? Uma cidade muito importante no que diz respeito à questão do Manufacturing Belt é Detroit, né? Que é um dos grandes produtores de ramo automobilístico do mundo. Então, é importante salientar esse Manufacturing Belt. E, no caso também, a questão de Nova York, com as bolsas de valores, fazem parte desse, no caso de Boswash. Então, Boswash é a megalópole que envolve também Nova York. E Nova York nós vamos ter como um centro econômico um dos mais importantes dos Estados Unidos, principalmente um centro no que diz respeito a financeiro. A grande bolsa de valores de Nova York está concentrada, obviamente, em Nova York. Sobre o Japão, para a gente finalizar essa parte aí. A gente ainda vai ter um longo processo pela frente nessa questão da industrialização, porque eu acho muito importante a gente saber os centros industriais globais. Principalmente no que diz respeito aos tigres asiáticos, a gente já começou ao dinamismo de outros países que tiveram seu processo evolutivo. Para finalizar essa parte, não menos importante, nós vamos ter a industrialização do Japão. O Japão, que nós sabemos que é um país altamente evolutivo no que diz respeito à tecnologia. Hoje nem tanto, né, porque houveram evoluções em outros centros urbanos, mas, no caso, o Japão tem sua importância na economia global, principalmente porque o Japão ele se industrializou quase pareado com o Brasil. O Japão ele teve o seu processo de revolução industrial também tardia, por conta da questão imperialista, da questão das dinastias, que eram bem importantes para a história japonesa. E um importante imperador foi no caso da Era Meiji, que aconteceu em 1868, já no caso no final do século XIX. Então, o processo de revolução industrial do Japão ele é um processo de revolução industrial tardia. Aí tem aí no tópico da página 85, para a gente finalizar aí, ó, a Era Meiji, que era um período da história japonesa. Quem quiser acompanhar, ó, nesse quadrinho aqui tem explicando tudo sobre a Era Meiji, na página 85. A Era Meiji corresponde ao período da história japonesa caracterizada pelo início da modernização do país, nos moldes capitalistas, lideradas pelo Casa Meiji, família nobre que centralizou o poder nessa modernização. Foi feita com investimentos maciços na educação e na indústria de base. Surgiram os Zaibatsu, primeiras indústrias de capitais privados japoneses. Os capitais procederam das famílias tradicionalmente poderosas, com alto prestígio junto ao imperador, que lhes garantiu a obtenção de grandes monopólios. Ou seja, a indústria surgiu como um grande monopólio de uma grande família, que era a Casa Meiji. Então, é chamada de Era Meiji, que eles começaram a fornecer, uma família rica começou a dar subsídios, no caso, pequenas indústrias que já estavam surgindo, para que elas se tornassem grandes indústrias e investissem altamente em tecnologia. Essa foi chamada a Era Meiji no Japão. Coloquei para vocês aqui no esquema que ela foi tardia, mas foi rápida, bem como o processo de revolução industrial brasileiro.
Nós tivemos também um dos fatores importantes, a militarização e também a questão de buscar concorrência. Foi por isso, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial os japoneses eles estavam tão atacados na Segunda Guerra Mundial. Eles queriam disputar mercados consumidores com os países europeus e também com os Estados Unidos. Aí se associaram a quem? A Alemanha também, bicho do oi gordo. A Alemanha, a Itália também, com as suas visões totalitaristas. Obviamente, vivia-se uma dinastia ainda, vivia-se um período imperialista. Então, esse período imperialista também evoluiu no que diz respeito à questão bélica, a questão de guerra. Então, o que foi depois importante para evoluir a industrialização japonesa. Houve concentrações urbanas, que foi principalmente nas cidades de Tóquio, Osaka e Fukuoka, que foi a maior concentração de população também nesse contexto aí. E nós vamos ter Tóquio já no final do século XIX com uma questão de habitantes, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então até hoje no Tóquio é uma das cidades mais habitadas do mundo, uma das cidades mais urbanizadas do mundo. Então já no século XIX houve essa transformação, fazendo com que a população começasse a se concentrar nos grandes centros urbanos. Beleza? Terminando essa primeira parte aí da evolução industrial dos países aí e a reconstrução Agora, o que é mais interessante sobre o Japão é justamente a reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão, para você ter ideia, foi um dos países que se reconstruiu mais rápido da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, no caso, eles tiveram uma mão de obra grande, a população começou a crescer desenfreadamente no seu parque urbano, e, além disso, tiveram um direcionamento governamental para poder evoluir o seu crescimento. Uma mão de obra também pesada, qualificada, que fez com que o Japão, até os anos 90, ele tivesse um processo de enriquecimento significativo, tanto quanto até muito mais. Sem depender tanto de capital externo como nos Estados Unidos, o Japão ele começou a evoluir internamente para depois o quê? Investir amplamente em tecnologia e exportar sua tecnologia para outros países. E nos anos 90 o Japão já seguia com a segunda melhor economia do mundo. Para você ter ideia que até os anos 90 o Japão já seria o quê? A segunda maior economia do mundo e a primeira, obviamente, os Estados Unidos da América. Tá certo? Então a gente termina essa primeira parte para a gente não se estender tanto. Acho que eu fui bem extensiva nessa primeira parte, que eu sempre me empolgo mesmo. E na próxima aula a gente comenta mais sobre a questão dos outros processos evolutivos industriais e urbanos. Até chegar também, vou falar também sobre o processo de urbanização brasileira. Nem se preocupe, que eu também, no livro vocês não tratam, mas eu vou fazer uma postelinha massa sobre a questão do processo de evolução da questão industrial e urbana brasileira, beleza? Espero que tenha sido uma aula produtiva para vocês, tá certo? Também vou me encontrar com vocês outras vezes, ou marcar para vocês, para encontrar um pouquinho, fazer uma live com vocês no Meet. Espero que vocês estejam usando o Meet. Vai ter atividade referente e vai ser uma atividade mais dinâmica. Espero que vocês tenham aprendido bastante durante a aula de hoje. Louca para ver vocês, estou morrendo de saudade. Fazia tempo que eu tinha dado uma aula para o meu terceirão do coração. Espero que vocês assistam essa aula e sintam-se um pouco perto da titia Bruna. Afinal de contas, eu estou morrendo de saudade de ver vocês diariamente. Saudade das nossas sextas. Vou reclamar com Cristina, porque meu dia com o terceirão tem que ser na sexta, rapaz. Que saudade da aula na sexta a vocês. Espero que isso acabe logo para que a gente possa fazer vários aulões temáticos bem massa, direcionados só para o Enem. Terminar esse conteúdo é só Enem, tá certo? Então, motivem-se, principalmente porque vocês vão conseguir o êxito no final, beleza? Cheiro da tia Bruna, que gosta tanto dessa turma, tá certo? Tia Bruna que tá um pouquinho mais evoluída do que diz respeito à forma física, mas vamos lá, né? Depois a gente corre atrás do prejuízo. Fui!